Olá, meus amigos, meus irmãos, eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o objetivo de Deus ter nos escolhido. Qual foi o propósito de Deus em ter nos salvado, em ter nos resgatado? Qual foi a finalidade que Deus tinha em tudo isso daí? Nós sabemos que desde o Éden, né, que é onde Adão e Eva eles caíram em pecado, eles desobedeceram a Deus, toda a raça humana foi afetada pelo pecado, toda a raça humana foi corrompida pelo pecado e houve uma barreira entre nós e Deus, houve um rompimento na comunhão entre o ser humano e o Senhor. E isso só pôde ser restaurado através de um substituto que morreu e pagou pelos nossos pecados em nosso lugar, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu em sacrifício em nosso lugar. Aquilo que nós merecíamos, a punição que nós merecíamos, Cristo se ofereceu para assumir essa posição em nosso lugar e sofrer a ira de Deus, a justiça de Deus, para que nós pudéssemos ser perdoados. Mas afinal, para que Deus fez isso? Se nós somos salvos hoje, qual que é o objetivo? Por que Ele fez isso? Qual que é agora a intenção de Deus para nós? A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo vai falar sobre a obra da redenção. O plano de salvação que Deus executou desde antes da fundação do mundo. Nós sabemos que o nosso Deus é soberano, nosso Deus ele decreta todas as coisas, nosso Deus ele que rege a história da humanidade, nada sai fora do seu domínio, nada sai fora do seu conhecimento. Tudo o que acontece é uma ordenança dele, é um propósito dele, é uma permissão dele. Então, para que nós fomos salvos? Para que nós fomos resgatados? Paulo vai dar a resposta aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, não por causa que nós fizemos algo de bom, nós fizemos algo de valor que chamou a atenção de Deus, porque a gente nem existia. Ele, na sua soberania, na sua onisciência, na sua presciência, ele sabia quem que iria ser salvo. Ele determinou todas as coisas, ele olhou para nós e ele nos escolheu antes mesmo de nós nascermos. Essa foi a obra gloriosa de Deus. A salvação não depende de nós, a salvação é uma obra exclusiva de Deus. E aqui fala que ele nos escolheu por um motivo: para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso aqui é o processo de santificação. Tudo o que Deus quer é ter comunhão com um povo santo, um povo separado, um povo exclusivo. Quando ele criou Adão de uma maneira perfeita, de uma maneira pura, de uma maneira santa. Adão não tinha pecado antes dele comer do fruto, antes dele desobedecer. E aquela comunhão era perfeita, aquela comunhão era uma comunhão prazerosa, uma comunhão santa, pura. E aquilo foi rompido e quebrado por causa do pecado. E através de Cristo agora, Deus quer restaurar, resgatar essa comunhão com pessoas que buscam ser puras de coração, buscam ser santas. E Ele mesmo que trabalha, que faz esse trabalho em nós, esse processo da santificação. A santificação é uma obra exclusiva de Deus para que nós possamos ter comunhão com Ele. É fundamental que nós busquemos cada vez mais sermos santos e irrepreensíveis, porque foi esse o motivo que Ele nos criou. Para ter comunhão com um povo que não vive em pecado, com um povo que não ama o pecado, um povo que ama ao Senhor, que ama fazer a vontade dEle, que ama agradá-lo, que ama buscá-lo de todo o seu coração. Então esse é um dos motivos pelo qual Deus nos chamou, nos escolheu, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você tem buscado isso? Essa é uma evidência de que nós fomos salvos, essa é uma evidência de que nós somos perdoados pelo sangue de Cristo, essa é uma evidência de que nós nascemos de novo. Nós buscamos a santificação progressiva. É um processo fundamental na vida de um cristão. Então essa é a primeira resposta do para que Deus nos escolheu, para sermos santos. A segunda resposta está no versículo 5. Diz assim: em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para que Deus nos escolheu? A segunda resposta é porque Ele queria que nós fizéssemos parte da família dele. Ele queria uma família grande,
Porque antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, antes de todas as coisas virem a existir, Deus ele era perfeito e ele não precisava de mais nada, ele não precisava de mais ninguém, ele era autossuficiente, somente entre ele mesmo, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entre as três pessoas da Trindade havia plenitude, havia completude, havia perfeição, eles não precisavam de nada mais, mas ele quis expandir essa família, ele quis ter mais pessoas para amar, mais pessoas para que demonstrassem amor para com ele, mais pessoas para que ele demonstrasse a sua benevolência, a sua misericórdia, a sua graça. E de Paulo diz aqui no versículo 5 que por meio de Cristo, somente através de Cristo, nós podemos adentrar na família de Deus e sermos considerados filhos dele. Que privilégio! Que privilégio que lá em João capítulo 1, versículo 12, diz: contudo, todos aqueles que o aceitaram, aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo, eles são considerados filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Somente através de Cristo nós podemos adentrar na família do Senhor e podemos chamá-lo de Pai e ele poder nos chamar de Filho. É claro que Cristo é o Filho Supremo, é o Filho perfeito de Deus. Aqui Paulo diz que nós somos como se fossem filhos adotivos. Filho adotivo é aquele que você tem que escolher. Não é ele que te escolhe. Não é você quando vai num orfanato para adotar o filho, não é as crianças que vão escolher os pais, mas é os pais que escolhem os filhos. Foi isso que Deus fez conosco. Deus nos escolheu não porque ele viu algo de bom, mas porque ele nos quis. Ele nos amou primeiro, ele nos desejou, ele nos santificou, nos fez santos e irrepreensíveis e nos transformou seus filhos. Tudo isso são processos da santificação, da salvação, todo esse é o plano de redenção. E ainda existe mais um motivo do qual Deus nos chamou. Diz assim no versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual Deus nos gratuitamente nos deu no amado, para o louvor da sua graça, para o louvor da sua glória. Se tem algo que Deus nos chamou com o objetivo, se tem um objetivo que Deus nos criou, nos formou, nos redimiu, nos salvou, é para que nós pudéssemos dar glória a Ele. É para que nós pudéssemos adorá-lo, é para que nós pudéssemos glorificá-lo. Essa é a maior missão do ser humano, principalmente do cristão. Aquele que entende esse processo, aquele que entende o que Deus fez por nós, aquele que entende quem Deus é, que Deus nos chamou para sermos um povo separado, um povo diferente, um povo distinto, um povo dele, um povo exclusivo dele, um povo onde ele pudesse chamá-lo de filho, de família, aqueles onde o Deus que nós podemos chamar de Pai. É esse povo que Deus fez, que Deus transformou, que Deus chamou. É esse o povo que dá louvor e glória ao Senhor constantemente. Essa é a nossa maior missão. Em tudo que nós fizemos, devemos dar toda a adoração ao Senhor, devemos dar a glória exclusiva para Ele, porque nós não merecemos nada, nós somos deficientes, nós somos pobres, nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós somos corruptos, nós somos maus. Ele que nos transforma em pessoas santas, em pessoas melhores, em pessoas boas. Ele que nos chama para fazer parte da sua família e Ele nos chama para dar adoração e glória a Ele de todo o nosso coração. Então esses são os motivos pelos quais Deus nos chamou, Deus nos escolheu, para que possamos ser santos, para que possamos ser luz nessa terra, sermos diferentes, para que possamos demonstrar aos outros que Deus é nosso Pai, que nós temos intimidade com Ele, que nós temos comunhão, que Deus não é um Deus distante, Deus não é um Deus que vive punindo a gente, que Deus não é um Deus que vive castigando, mas Ele é um Deus que sim, que nos disciplina, que nos orienta, que nos corrige, que nos repreende, mas Ele é um Deus que nos ama, Ele é um Deus que mostra a sua graça, Ele é um Deus que mostra a sua palavra, que nos faz crescer em comunhão, que nos faz crescer em sabedoria, que nos faz crescer na virtude do fruto do Espírito, em humildade, em conhecimento, em amor, em fé, em mansidão, em domínio próprio. Esse é o Deus que nos chamou. E em tudo isso, quando nós entendemos tudo isso, quando nós conhecemos mais o plano de redenção e conhecemos mais a Deus, nós colocamos a nossa adoração em prática.
nós glorificamos a Deus porque só Ele é digno. O objetivo principal da nossa vida é dar todo o louvor e toda a glória a Deus em tudo que nós fizermos. Que Ele possa ser honrado, que o nosso caminhar possa agradar a Deus, que nossos pensamentos, as nossas atitudes possam glorificar ao Senhor da maneira que Ele merece. Então, fique com essa palavra, que você possa entender o objetivo de Deus ter te salvado, que você possa honrar tudo isso que Deus fez por você, se dedicar a Ele, se santificar cada vez mais, entender que você faz parte da família dele, honre essa família, honre o Pai, honre o Filho, o Espírito Santo e os seus irmãos em Cristo, onde nós aprendemos que todos aqueles que creem em Cristo são também nossos irmãos, são filhos do Deus Altíssimo, filhos do Deus vivo, e que nós possamos em tudo isso dar honra e glória ao Senhor para todos sempre. Amém? Que Deus abençoe sua vida.